Agora a gente só precisa resolver as questões, tá? Eu coloquei aqui 15 questões que revisam bem tudo que nós vimos sobre tendências, até a gente consegue complementar algumas coisas e depois você pode continuar resolvendo aí simulados que estão disponibilizados no curso, beleza? Então vamos lá, primeira questão da Consulplan, que diz assim: o estudo das diferentes pedagogias constata a existência de um conjunto de influências teórico-metodológicas permeando a construção das propostas curriculares ao longo da história da escola. Analise o quadro apresentado com as diferentes concepções pedagógicas, identificando a alternativa correta. Aqui na letra A, ele traz duas, ó. Pedagogia liberal, que diz fomentava a transformação da sociedade. Não, na pedagogia liberal não há essa pretensão de transformação da sociedade, mas de manutenção do status quo, ok? Então essa aqui já está errada. E na pedagogia progressista, a escola é tida como instrumento de preparação dos indivíduos para a sociedade. Não, essa preparação aparece principalmente na escola tradicional, né? Na tradicional e não na progressista. Agora, a letra B. A letra B, a gente tem aqui pedagogia liberal e pedagogia progressista. Primeiro, os conteúdos da escola libertária dessa tendência. A escola libertária não faz parte da pedagogia liberal, ela faz parte da pedagogia progressista, né? Então, está errado isso aqui. Pedagogia progressista, a tendência libertadora ou método de Paulo Freire abordou os temas geradores como forma de planejamento, partindo do levantamento da realidade local, ou seja, de onde a escola está inserida. Isso aqui até dá para aceitar, mas a primeira está incorreta. Agora a C. A C traz, mais uma vez, pedagogia liberal e pedagogia progressista. No enfoque educacional da tendência tecnicista, o planejamento era formal e previamente elaborado, introduzindo no ensino uma pedagogia comportamental, visando a aquisição de habilidades, atitudes e técnicas específicas. Então vamos nos lembrar de que na pedagogia liberal tecnicista, a necessidade de planejamento prévio é muito grande, até porque o princípio da eficiência é forte nessa pedagogia, tanto na organização da escola quanto do ensino. E nós vimos também que tanto o professor quanto o aluno têm um papel secundário, são os especialistas que cuidam do planejamento. O professor é mais um operador e um administrador daquilo que foi previamente planejado. Tudo com base no princípio da eficiência, ok? E no caso da pedagogia comportamental, há sim a influência do behaviorismo, principalmente de Skinner, skinneriano. Então aqui está correta. Agora, a pedagogia progressista. A tendência crítico-social dos conteúdos da pedagogia progressista assume os projetos de trabalho como forma de organizar o currículo, valorizando a escola como mediadora entre o aluno e o conhecimento. É muito comum nós falarmos de projetos de trabalho, que na verdade o projeto de trabalho é um recurso pedagógico. É muito comum nós associarmos o projeto pedagógico, o projeto de trabalho ao escolanovismo, por exemplo, a pedagogia proposta por John Dewey. No entanto, isso não quer dizer que a pedagogia progressista, como por exemplo a crítica social dos conteúdos, também não explore isso. Então, o projeto de trabalho é fundamental porque, nesse caso, o tema a ser trabalhado ele está totalmente vinculado à realidade do aluno, ao contexto sociocultural. Então, essa alternativa C está correta. Okay? Então, a gente pode assumir, sim, dessa forma, a exploração dos projetos de trabalho na tendência crítico-social dos conteúdos, que é uma tendência progressista. Vamos ver a D. Pedagogia liberal. Nas escolas da pedagogia liberal contemplavam-se só um detalhe aqui que eu acho que é sempre importante a gente colocar. A autoatividade é muito valorizada. A autoatividade é muito valorizada na tendência crítico-social dos conteúdos. Não estou falando da autoatividade, mais uma vez, que se defende no escolanovismo, por exemplo. Não, ou na educação renovada como um todo. Estou falando da autoatividade no sentido do aluno reflexivo, o aluno que lida com problemas
o aluno que enfrenta os problemas sociais, o aluno que é levado a pensar, o aluno que é levado a assimilar, o aluno que é levado a questionar, sempre com o auxílio do professor como um mediador. Bom, então a autoatividade é muito valorizada na pedagogia crítico-social dos conteúdos. A D. Nas escolas da pedagogia liberal contemplavam-se a globalização, o interesse e a participação dos alunos, onde os conteúdos escolares estão organizados em torno de um centro de interesse. Aqui é complicado, por quê? Porque quando a gente fala de pedagogia liberal, nós estamos falando também da tradicional. Então eu estou falando lá de três, da tradicional, da educação renovada e do tecnicismo. E na tradicional isso não acontece, essa participação, esse interesse dos alunos não acontece. Então aqui ela trabalhou de uma forma muito genérica, né? Pedagogia progressista. Através das unidades didáticas, as práticas pedagógicas dos professores estavam voltadas para a construção da moralidade, para o cuidado, a higiene e para o treinamento de habilidades. Aqui nós temos a educação tradicional, tá? Trabalhando especificamente a partir de unidades didáticas de forma bem fragmentada e principalmente preocupado aqui com a construção da moralidade. Um nome muito forte é o Herbach, né? O Johann Weber, a gente sabe que ele é um grande defensor da pedagogia como ciência, mas estava preocupado com a formação moral dos seus estudantes. E ele é um grande nome aí, representante da educação tradicional. E aí, pedagogia liberal. Na escola conhecida como Escola Nova da Pedagogia Liberal, a relação entre professor e aluno é baseada na resolução de problemas. E pedagogia progressista na tendência renovada não diretiva, opa, aqui não, aqui está errado, né? Então, a tendência renovada não diretiva é uma pedagogia liberal. Beleza, questão 2 da OCP. Sobre a tendência tradicional da educação, é correto afirmar que A. Postula que o aluno deve ser inserido no meio social pelo conhecimento que lhe foi transmitido. Vamos ver a B. Está ancorada pelas ideias de mudanças políticas. Não, nada de ideia de transformação, não há preocupação da escola com a política. Para as pedagogias liberais, a escola não deve se preocupar com questões políticas. As questões políticas são assunto para outros especialistas, ok? A escola não deve se preocupar com questões políticas. Chegou ao Brasil por meio dos jesuítas, destinando-se à formação das elites burguesas para prepará-las cultural e politicamente. Tá certo. Lembrando que esse preparar politicamente não é no sentido da criticidade, né? Então, é preparar politicamente para assumir cargos políticos, para assumir a administração, por exemplo, da sociedade. Então, é a C a correta, ok? Aqui, por exemplo, postula que o aluno deve ser inserido no meio social pelo conhecimento. Aqui a gente tem mais uma postura da pedagogia, por exemplo, crítico-social dos conteúdos, né? A D, vamos ver o que diz a D aqui. Direciona a educação para o enfrentamento dos problemas sociais, nada a ver. Sustenta a ideia da educação como instrumento de reflexão crítica. Não há reflexão crítica. Por que não há reflexão crítica? Porque a sociedade, o conhecimento, os conteúdos transmitidos são concebidos como verdades acabadas. Eles são oferecidos prontos já para os alunos. Então não há nenhum processo de reflexão crítica. 3. Isso aqui ficou a letra C também. 3. Do Sebrasp, julgue os itens. Então, na concepção liberal, a participação objetiva reformar a estrutura da democracia representativa e satisfazer as necessidades dos indivíduos considerados iguais. Isso na concepção liberal, certo, pessoal? Então, na concepção liberal, na pedagogia liberal, né, um dos valores que nós temos é a ideia de igualdade, busca pela igualdade de condições. Então, se todos, por exemplo, passam pela escola, a escola ofereceu oportunidades a todos e aí vem a meritocracia. Então, cada um é dono do seu destino, uma vez que todos passaram pela escola, sem, nesse caso, qualquer análise mais crítica sobre as condições sociais das pessoas que passam pela escola. Então, para a concepção liberal, esse item aqui está correto. Agora o próximo, as escolas que utilizam o método montessoriano, e aí a gente está falando de Maria Montessori,
um dos nomes, né, da educação renovada, são consideradas uma manifestação da concepção liberal tradicional. Não, errado. Concepção liberal renovada, pedagogia renovada. A escola de Summerhill é uma das concretizações dos pressupostos da concepção liberal renovada não diretiva. Tá? Então, a escola de Summerhill, pessoal, é uma escola inglesa, tá? Foi fundada em 1921. Foi fundada em 1921. E essa escola é uma escola que visa a educação democrática. Então, era uma das preocupações, educação democrática. Okay? E esse item aqui está certo. O item 3 está certo. Os trabalhos realizados por Freinet são significativos na concretização do papel da escola na concepção progressista libertária. Aqui é algo que eu falei para vocês. O Freinet tem o nome dele associado a Maria Montessori, ao Claparède, ao De Crowley. Então tem o nome dele associado a todos esses outros nomes que, de certa forma, representam a educação renovada. No entanto, o Freinet, apesar de valorizar o papel da criança, atividades mais democráticas dentro das escolas, o papel ativo do sujeito na escola, apesar disso, ele era um crítico. Ele foi membro, por exemplo, do Partido Comunista na França. Então, as ideias a forma como ele pensa a sociedade e a educação são mais baseadas nas ideias libertárias. Bem? Então, ele é representante das ideias libertárias, mais representante das ideias libertárias do que da educação renovada, o Celestin Freinet. Logo, essa aqui está correta, né? Esse item aqui está certo também. Manacorda é um dos autores que retratam em suas obras os pressupostos da concepção progressista libertadora. Não. No caso, Manacorda, ele vai, em suas obras, né, ele vai trabalhar mais a concepção renovada, tá? Liberal renovada. Então, esse item aqui está errado. Então, nós já resolvemos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Acho que tem mais aqui. Até. A educação influenciada pela concepção liberal renovadora, progressiva, deve enfatizar o desenvolvimento de atitudes. Então, vejam lá. A educação influenciada pela concepção liberal renovadora, progressiva, deve enfatizar o desenvolvimento de atitudes, razão por que se privilegiam os aspectos psicológicos em detrimento das questões pedagógicas ou sociais. Aqui está errado, né? Por quê? Porque essa concepção liberal que privilegia os aspectos psicológicos não seria progressiva, seria não diretiva. Então nós podemos nos lembrar lá do Carl Rogers, por exemplo. Não diretiva, ok? Vejamos, de acordo com a concepção liberal renovadora não diretiva, cabe à escola proporcionar experiências que possibilitem o aluno educar-se por meio da interação entre as estruturas cognitivas e o ambiente. Aqui está certo. Aqui está certo. Aqui diz respeito à concepção renovadora não diretiva. O professor, lembra que o professor assume um papel mais de terapeuta, né, do que de profissional que dirige a atividade de ensino-aprendizagem. De acordo com a concepção liberal tecnicista, a pesquisa científica, a tecnologia educacional e a análise experimental do comportamento são os instrumentos básicos para que se garanta a formação de indivíduos competentes. Tá certo também. Lembrando que essa pesquisa científica não é no sentido do aluno curioso, pesquisador, não. É mais dos especialistas mesmo, que vão encontrar formas eficientes de organizar o ensino. E também há uma preocupação com aquilo que acontece no mundo no mercado de trabalho e nesse mundo tecnológico relacionado ao trabalho. Levar a transformação da realidade por meio do questionamento das relações dos indivíduos entre si e com a natureza é função da escola, segundo a concepção progressista libertadora. Tá certo também. Essa é a postura
da progressista libertadora, levar à transformação da realidade a partir do questionamento dessa realidade e, obviamente, da tomada de consciência dela. Então nós temos aí aquele famoso processo de ação-reflexão, ação, que também foi trabalhado pelo Paulo Freire. Questão 4, Cesgran-Hill. Sendo parte da sociedade, a escola é um local de possibilidades de interferência social, a partir do trabalho pedagógico desenvolvido. Os conteúdos a serem vivenciados no currículo para a produção de uma aprendizagem significativa constituem uma tendência denominada, isso aqui é tranquilo, não é? Seria tradicionalista? Vejam que quando você fala, Vinícius, mas essas tendências aí não existem. Não existe tendência tradicionalista, crítico-reflexiva. Aqui, pessoal, nós estamos falando da natureza da tendência. Então, pelo que nós vimos, a escola, ela é um local de possibilidades de interferência social a partir do trabalho pedagógico desenvolvido. Ou seja, a escola é parte da sociedade. Onde que a gente percebe que a escola é parte da sociedade? Ela se preocupa também com as questões político-sociais, ela tem uma postura crítica, ela está preocupada em formar um aluno para ser um cidadão crítico participativo. Então, agora a gente vai por eliminação. Então, não é em nada que esteja relacionado ao tradicionalismo, tá? A meramente investigativa, ou tecnicista, por exemplo, ou sócio-ideológica. Nós estamos falando da crítico-reflexiva. Tá? Da crítico-reflexiva. E a sócio-ideológica, Vinícius? A ideia de ideologia, que foi trabalhada pelo Marx de uma forma bem forte, e os livros de pedagogia, os autores de pedagogia, os autores críticos que escrevem, né, sobre educação, pedagogia, enfim, sobre os temas pedagógicos, eles normalmente estão embasados em ideias marxistas, né? Então, o Marx, ele na verdade faz uma crítica à ideologia, porque quem implanta uma ideologia para, entre aspas, enganar a massa é a classe burguesa. Tá? Então, se eu falar, por exemplo, de uma postura socio-ideológica, eu estou falando de uma postura manipulativa e não de uma postura conscientizadora. Por isso que tem que ser a crítico-reflexiva. Questão 5, Sebrasp. Em relação às tendências pedagógicas, assinale a opção correta. Só uma coisa aqui também, gente. Já que nós falamos da escola sendo parte da sociedade, né? Então vamos nos lembrar de que aqui nós temos uma ideia de educação transformadora. Só para revisar. E a escola, sim, ela é uma reprodutora, né, de valores burgueses, de ideologia burguesa. Ela é um espaço reprodutor de desigualdades, mas ela pode assumir um outro papel a partir dos seus membros, a partir do momento que os seus membros, os seus atores pensam criticamente e assumem ali um papel de luta pela transformação da escola e, consequentemente, a escola contribuindo, de certa forma, para a transformação social. Então, nós temos aqui, nessa educação transformadora, a gente tem uma postura aqui otimista, um otimismo transformador. Falei disso com vocês durante as aulas. Otimismo transformador. Agora sim, em relação às tendências pedagógicas, assinale a correta. A pedagogia da escola nova, nascida e sistematizada no contexto da Revolução Francesa, de perspectiva política, destina-se à equalização social, por meio da formação de indivíduos em condições iguais, de forma que possam lutar por seus direitos na sociedade. Bom, primeiro que a pedagogia da escola nova, ela é tida por Saviani, por exemplo, Libânio, como elitista. Tá? Como elitista. Pelo George Snyder também, que é um dos influenciadores, né, da teoria das tendências pedagógicas do Libânio. E um outro ponto. Essa escola nova, ela não foi nascida e sistematizada no contexto da Revolução Francesa. Okay? Aqui nós temos sim uma educação burguesa.
no contexto da Revolução Francesa. Mas nós estamos ainda diante de uma educação mais tradicional, uma educação mais tradicional burguesa. Esse movimento de escola nova, ele surge no final do século XIX como uma ruptura à educação tradicional. E é sempre importante a gente analisar o contexto. Por exemplo, o John Dewey, filósofo americano, né, do pragmatismo, ele é um grande nome do escolanovismo. Por que que o Dewey tem essa proposta, por exemplo, de romper com a educação tradicional? Porque ele está olhando o momento. O que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos no final do século XIX e começo do século XX? Uma revolução tecnológica, o cientificismo presente dentro das empresas, Fordismo, Taylorismo, mudança nas relações de trabalho, tecnologia, consumo, poder do capital. Isso tudo influencia o pensamento de Dewey. E ele pensa da seguinte forma: nós precisamos formar um outro sujeito, um outro indivíduo para uma nova sociedade. E não dá para ser pela educação tradicional. Beleza? E essa ideia, ela ecoa, e em outros lugares do mundo nós temos também pessoas que vão comprar essas ideias e vão também construir projetos escola-novistas e também voltados para a educação renovada. Só que não foi no contexto da Revolução Francesa, né, em 1789, que surgiu essa pedagogia. Então essa aqui está errada. B. De acordo com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, o conteúdo da prática educativa deve ser a reflexão coletiva, dialogada e consciente sobre a cultura cotidiana do povo, tendo como objetivo político a emancipação organizada das camadas populares. A B tem uma aproximação, sim, com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, uma aproximação, mas ela está muito mais relacionada à pedagogia libertadora. Tá? Então, aqui nós estamos falando muito mais da pedagogia libertadora. Agora, a C. A pedagogia libertária tem como objetivo político formar as crianças e os jovens para a autogestão individual e coletiva. E, para tanto, importa uma permanente aprendizagem de supressão da autoridade, seja no grupo, seja na sociedade, sendo o conteúdo que atende a esse objetivo o interesse e a decisão do grupo. Sim, tanto que as escolas libertárias são escolas autogestionárias e funcionam por meio de assembleias. Então, dentro da escola é que as regras são decididas. Não há nenhuma vinculação às diretrizes, por exemplo, que são produzidas por órgãos estatais. A escola se desvincula do Estado e se vê como livre para construir a sua gestão e para implantar ali suas diretrizes, seus valores, etc. E durante as aulas a gente falou um pouco do contexto histórico, né, em que essa educação libertária aparece, principalmente no Brasil. Então é a C. A D diz assim: a pedagogia libertadora tem por finalidade contribuir para a formação da cidadania, garantindo a todos os educandos condições de criticidade e, para tanto, considera que em determinadas condições sociohistóricas os conteúdos escolares são os que decorrem das ciências, podendo e devendo ser transmitidos pelo professor, assimilados pelos alunos de forma crítica. Aqui a gente tem a crítico-social dos conteúdos e não a libertadora. Crítico social dos conteúdos. E vejam que nesse trecho aqui há uma valorização dos conteúdos científicos e da educação formal, ou seja, os conteúdos devem ser sistematizados, deve haver planejamento. A educação formal é que vai contribuir para a formação do aluno, do sujeito. No entanto, esses conteúdos precisam estar vinculados à prática social. Na educação libertadora, não há essa preocupação com a educação formal, com a escola formal. Tanto que ela tem uma natureza muito mais não formal do que formal, no caso da educação libertadora. 6. O trabalho docente, que relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dá a ruptura em relação à experiência pouco elaborada, deve ser classificado segundo as tendências pedagógicas como tendência, essa é fácil, né? Como crítico social dos conteúdos. Aqui é um ponto importante. Ruptura em relação à experiência pouco elaborada.
Nós partimos da experiência do aluno que é pouco elaborada. Esse aluno, com a ajuda do professor mediador, ele passa a aprender conteúdos e vincular esses conteúdos das disciplinas à sua realidade, e ele constrói uma visão mais elaborada da realidade. Junto a esse processo, nós temos a formação crítica e a emancipação do sujeito. Beleza. Esse processo ele ocorre da síncrese para a síntese. A visão sincrética, que é a visão pouco elaborada ou fragmentada da realidade, em que o sujeito é muito dependente do senso comum, e a visão de síntese, sintética, ou seja, elaborada da realidade, em que agora ele tem como recurso os saberes científicos para poder pensar os fenômenos sociais, naturais, etc. Tá? Então, está aí uma outra revisão aí, coisa que nós vimos já anteriormente. Questão 7, pessoal. A década de 70 do século XX foi marcada por concepções educacionais nas quais se afirmava que a escola e a educação reproduzem a sociedade de classe e reforçam o modo de reprodução capitalista, chamadas teorias crítico-reprodutivistas. Assinale a alternativa em que todos os nomes são representantes dessas teorias. Primeiro, para os teóricos das teorias crítico-reprodutivistas, a escola é simplesmente uma reprodutora dos valores liberais e reprodutora de desigualdade social. Tá? Então, a escola é uma reprodutora de desigualdade social. E essa visão é uma visão pessimista. A visão que se tem sobre a função da escola é uma visão pessimista. Nós estamos diante de um pessimismo crítico, ou seja, a escola está determinada a ser reprodutora da desigualdade social. Louis Althusser vai dizer que a escola é um aparelho, né? Ela é um aparelho ideológico de Estado. Para que serve a escola? Justamente para reproduzir valores da classe hegemônica. Mas a escola não vai sofrer transformações, ela está determinada a funcionar dessa forma. Então nós temos aí esse pessimismo crítico com relação ao papel da escola dentro das teorias crítico-reprodutivistas. Uma outra curiosidade, o Louis Althusser, por exemplo, é um marxista. Então a base do pensamento do Althusser está em Marx. Mas não são todos os autores dessas teorias que são marxistas. Cuidado, de repente, numa questão. É o caso, por exemplo, do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu não é um adepto de teorias marxistas, mas ele também entende que a escola está determinada a ser reprodutora de desigualdade social e a educação serve para isso na sociedade capitalista. E quais são os membros das teorias crítico-reprodutivistas, né? Então a gente tem aqui o Bourdieu, o Pasron, o Althusser, Baudelot e Stablet, né? Christian Baudelot e Roger Stablet. Então são esses os nomes dessas teorias. 8. Considerando a tendência pedagógica liberal tecnicista, é falso afirmar que o tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica nos anos 60, inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino. Tá certo, não é? Tá certo. A tendência tecnicista está interessada na racionalização do ensino. Racionalização que tem a ver com o quê? Com eficiência. Eficiência. Então é um ensino muito preocupado com números, com índices. No uso de meios e técnicas mais eficazes, prevalecendo o uso de manuais de caráter instrumental. Beleza? Microensino, manuais, etc. Certo também. Então essas duas estão corretas. Agora C. Os livros didáticos utilizados nas escolas que adotam essa tendência são elaborados com base na tecnologia da instrução. Sim. D. A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista, por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período. Não. Nós tivemos um período de governo populista no Brasil, na década de 40, mas essa imposição acontece na época do governo militar, tá? Na época do governo militar. Então, não no governo populista. Vamos colocar aqui, governo militar.
Então, essa aqui é que está falsa. Letra D. No tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento. O professor não tem autonomia, tá? Que é organizado com objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação são os elementos do trabalho didático, sistematizado, metodológico do tecnicismo. Você vai me perguntar, Vinícius, mas também nós não temos esses mesmos elementos dentro, por exemplo, da didática crítico-social dos conteúdos? Sim. Então, dentro dessa didática, nós temos ali a necessidade de definir objetivos, conteúdos, metodologia e de avaliar. No entanto, aqui nós temos um trabalho muito mais rígido. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? Rigidez, nenhuma flexibilidade. Rigidez. Os objetivos, os conteúdos, as estratégias, tudo isso aqui é definido previamente pelos especialistas. Tá? Então, são elementos da didática tecnicista, sim, e são trabalhados de forma rígida. Agora, a questão 9. Ixi, parece que deu um... Ah, repetiu aqui, né? Então, 9 agora. Questão 9. Cada tendência pedagógica possui procedimentos de ensino adequados às suas propostas. Ponto. A pedagogia tecnicista tem sua proposta metodológica centrada no quê, gente? Centrada na eficácia e no controle da aprendizagem. Poderia ser também eficácia, eficiência e controle da aprendizagem. Tá? Qual é a aprendizagem boa? É aquela que gera mudança de comportamento no sujeito. Maravilha. Questão 10. Saviani contextualiza a pedagogia liberal no desenvolvimento da sociedade capitalista e a diferencia da pedagogia histórico-crítica. No caso da pedagogia liberal, nós temos o quê? Então, assim, o Saviani, ele traz uma divisão um pouquinho diferente do Libânio, tá? Mas eu não vou discutir isso agora, a gente fala em outras aulas sobre a pedagogia histórico-crítica, mas ele vai pegar a pedagogia liberal, né, e vai chamar de pedagogia não crítica, ou tendências liberais não críticas, e pedagogias críticas, progressistas no caso, como as pedagogias críticas. E o Saviani também desenvolve ali a sua teoria, que é a pedagogia histórico-crítica, que estaria dentro das progressistas, né? Então, pensando aqui na pedagogia liberal, e o que nós estudamos é suficiente para a gente responder essa questão, ele diz assim: a função da escola é preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Tá certo, não está? Então, olha-se muito para as aptidões individuais e prepara o sujeito para a sociedade. Lembrando que essa preparação não tem nada de conscientização, emancipação, nada disso. A ideia é de adaptação. 2. O ato educativo envolve análise crítica da realidade social? Não. O ato educativo não envolve análise crítica da realidade. O ensino atribui relevância à igualdade de oportunidades e desconsidera a desigualdade de condições, com certeza. Então, a ideia é ensino homogêneo. Todos os alunos estão na escola, os alunos apresentam muitas diferenças. A escola não está preocupada com essas diferenças, diferenças culturais, diferenças econômicas, não. A escola fala assim, ó, aqui está a escola, o ensino igual para todos. Então, se eu estou oferecendo um ensino igual para todos, com a mesma qualidade, então cada um é responsável pelo seu resultado. É aí que surge a ideia da meritocracia. A escola, primeiro, ela se dispõe, o sujeito é matriculado. Uma vez que ele entrou na escola e ela oferece o ensino para todos, então agora o sujeito é responsável pelo seu destino ali. Então essa 3 está correta, isso aqui tem a ver com o pensamento liberal. Tá? Então o ensino atribui relevância à igualdade de oportunidades, educação igual para todos, só que desconsidera a desigualdade de condições. Então quem é esse aluno? De onde ele vem? Isso não é considerado, certo? O processo educativo minimiza a diferença de classes e enfatiza a diferença cultural. Tá certo também. Então, a diferença de classes, por exemplo, não há nenhuma preocupação com relação a isso. 1, 3 e 4. De acordo com Saviani, as teorias de educação
classificam-se em não críticas, crítico-reprodutivistas e críticas, né? Beleza. Identifique nos enunciados abaixo os que correspondem às teorias críticas. Então, elas encaram a educação como autônoma e buscam compreendê-la por ela mesma. Não, por ela mesma não. Então, para entender a educação, gente, para entender, por exemplo, um modelo educacional, a gente precisa olhar para a sociedade. Tá? Então, aquilo que acontece na sociedade, as relações de poder existentes na sociedade influenciam o que acontece dentro da escola, a organização pedagógica. Então, a 1, ela não entra. 2, remetem a educação aos seus condicionantes objetivos, isto é, a estrutura socioeconômica, que determina a forma de manifestação do fenômeno educativo, com certeza. Então, a escola, lembra, para as críticas, a escola está inserida na sociedade. Ela não está distante da sociedade, isolada, ela está inserida na sociedade. Correto. 3. Compreendem a educação e a escola como mecanismos de reprodução da cultura dominante. Então, compreendem a educação e a escola como mecanismos. Aqui, pessoal, nós teríamos as crítico-reprodutivistas. Tá? Aqui seriam as crítico-reprodutivistas. Compreende a escola como espaço de lutas e de contradições, mas também como espaço de superação de conflitos. Sim, a escola ela reproduz valores de cultura dominante, de ideologia dominante, sim, mas ela também é um espaço de lutas. E ela pode assumir esse papel e buscar transformação. Tá? Então, corretas 2 e 4, é a D. 12. A relação professor-aluno evidencia-se conforme a teoria pedagógica utilizada no processo educativo. Associe relação pedagógica à teoria correspondente. Então, o professor domina o conhecimento a ser transmitido e sobrepõe-se ao aluno. Pedagogia tradicional. Tá certo? Não está? Vamos ver. O professor está certo. Essa aqui está certa. O aluno é o centro da aprendizagem e sobrepõe-se ao professor. Pedagogia tecnicista. Nada a ver. Está errado. Os recursos didáticos sobrepõem-se ao professor e ao aluno. Escola, novismo. Tá certo, não é? Então, os recursos didáticos eles são mais importantes do que o professor e que o próprio aluno. Tá certo também. Não, aqui não, aqui tá... Deixa eu ver. Os recursos... Não, aqui tá errado, né? Sobrepõe-se. Sobrepõe-se a professor e aluno. Não, aqui é o aluno que ganha destaque. Não, aqui está errado. Professor e aluno mantém diálogo permanente. Pedagogia freiriana. Aqui está certo. Isso, aqui é a ideia de sobrepor, né? Então tá... 1 e 4, gente, são corretas. Identifique as proposições... ele quer incorretas. Então, incorretas 2 e 3, né? É isso. 2 e 3 são incorretas. Isso mesmo. 13. Na tendência progressista libertária, que privilegia a vivência grupal sob a forma de autogestão, a aprendizagem ocorre de maneira informal, por meio do grupo. O professor... Existe professor? Existe. O professor fica ali à disposição dos alunos. Pode ser que os alunos precisem do professor ou não. Beleza? E o professor pode aceitar ajudar os alunos a participar junto com eles ou não. Então está correto. Na tendência liberal tecnicista, os conteúdos são informações ordenadas em uma sequência lógica e psicológica. E psicológica, por quê? Porque visa também mudança de comportamento. Então, está certo também esse item. O método da tendência liberal renovadora progressiva, cujo representante é Freinet, já está errado, porque ele não é representante da renovadora progressiva. Lembra que nós falamos que ele é muito mais representante da educação libertária. É estabelecido a partir de experiências, pesquisas, métodos e soluções de problemas. Aqui a gente teria o Dewey, né? O Dewey é o grande nome. Então aqui está errado. Na tendência progressista libertadora, os conteúdos são os temas geradores. Ixi, volta aqui. E a relação entre aluno e professor é uma relação de igualdade, ou seja, aluno e professor são sujeitos históricos sociais que estão em constante desenvolvimento. Está correto. 14. Ao examinar a educação
o acesso à educação em vários períodos históricos, as teorias críticas atentam para o fato de que a escola, então qual é o papel da escola para as teorias críticas? Deve cumprir seu papel de oferecer uma educação de qualidade aos alunos capazes e intelectualmente prontos para assimilar os conhecimentos ensinados. Nada a ver isso aqui, né, gente? Agora B, tanto pode servir para a construção da cidadania como prática libertadora, como para as práticas de dominação, visando a reprodução da sociedade vigente. Sim, essa é a consciência que as teorias críticas têm sobre o papel da escola. A escola pode ser um espaço de dominação, de reprodução de desigualdade social? Pode. Mas ela também pode ser o quê? Um espaço de construção da cidadania como prática libertadora. Ela também pode assumir esse papel. Tudo vai depender da consciência dos atores escolares e da postura que eles assumem ali dentro da escola. Então, a correta é a B. Bem interessante essa questão. E a 15. Quando coloca a ênfase na escola única, pública, laica, universal e obrigatória, proposta por projetos de modernização, a educação tende para a seguinte corrente, para social liberal, né, gente? Que é, aqui nós temos o escolanovismo no Brasil, por exemplo. Escolanovismo brasileiro. Vamos nos lembrar lá do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932. É uma educação liberal? É, mas ela está preocupada com transformação, não transformação, a palavra não é transformação. Manifesto dos Pioneiros, 1932. Ela está preocupada com uma atenção à sociedade. Então, educação universal para todos. Todos têm direito à educação, todos precisam da educação. Então, há uma preocupação social aí. Mas ela continua sendo liberal. Continua sendo liberal. Então, é social liberal. Beleza? É isso, pessoal. Então, finalizamos aqui as nossas questões e você pode resolver quizzes, baixar aí PDFs, enfim. Até a próxima. Valeu!